Olá, queridos alunos. Vamos para mais uma sequência didática. A nossa sequência didática vai agora tratar do módulo 3, que é o módulo de termoquímica, tá bom? Então, vamos lá entender. A termoquímica é o estudo da energia em forma de calor. Então, nós sabemos que a energia ela tem uma infinidade de conceitos no nosso cotidiano, né? A gente costuma falar bastante de energia em relação à eletricidade, né? A energia da minha casa, foi embora a energia, liga a energia, não é? Mas a energia nem sempre é somente a energia elétrica. O calor, ele também é uma forma de energia. Por sinal, ele é a maior forma de energia, né? O calor advindo do sol, dos raios UV, é que ele transforma, né, tudo em algo mais energético. E a energia, ela é tudo aquilo que faz as coisas funcionarem, né? Por exemplo, a gente, para conseguir sobreviver, para conseguir fazer nossas atividades, a gente precisa de energia através do alimento. As coisas, para funcionarem na nossa casa, precisam de energia elétrica. E aí nós temos também o calor. O calor é a energia que vai estar envolvida nas reações químicas de mudança de estados físicos. Ou seja, o calor é o que vai permitir que algo seja passado de um estado líquido para o estado sólido, para o gasoso, enfim. Essa mudança, né, aquela brincadeira ali de mudança de estados físicos. E é justamente isso que a termoquímica ela estuda. A variação, né, a reação energética da mudança de estado físico das substâncias que acontece por conta do calor. Pessoal, primeira coisa que nós vamos ver em relação a isso é calor versus temperatura. A gente vai conceituar aqui o que é o calor e o que é a temperatura. O calor é a energia que é transferida de dois corpos de temperaturas diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o corpo A, esse corpo está numa alta temperatura, ou seja, ele está mais quente do que o B, que está numa temperatura mais baixa, mais frio. O que acontece? Quando eles se encontram, esse A vai ceder calor para o B, entenderam? Então, o calor ele é a energia transferida entre os corpos. Já a temperatura, ela vai ser uma medida de agitação, né, do grau das partículas, né? Aí, meus amores, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? No nosso dia a dia, a gente costuma muito falar: ai, tá muito calor, esse dia está muito calor. Quando a gente fala isso, a gente tá, no ponto de vista químico, falando errado. Por quê? Porque o calor, no ponto de vista químico, ele é a energia transferida entre dois corpos. Na realidade, quando a gente fala que tá calor, a gente quer falar que a temperatura tá alta, né? Então, aquela temperatura ali está num alto grau de agitação das moléculas, está uma temperatura alta e está fazendo um clima mais quente. Então, a gente pode falar assim, está muito quente, porque, na verdade, o calor, né, quando a gente fala que está calor, a gente está definindo o calor de uma outra maneira, tá bom? Então, o calor é a troca de energia entre dois corpos e a temperatura é a agitação térmica. Então, vocês lembram que quando a gente tem uma substância em estado sólido, líquido e gasoso, as agitações das moléculas são diferentes, né? No líquido tem uma agitação, no sólido tem outra, no gasoso tem outra, tá bom? No gasoso é o que costuma ter mais agitação das moléculas. Por quê? Porque é o que precisa de uma temperatura maior. Para algo chegar no estado gasoso, ele está numa temperatura maior, tá bom? Outra coisa é que o calor, ele pode ser passado, ele pode ser transmitido de várias maneiras, tá bom? A primeira maneira de transmissão do calor é chamada de condução. Ela é a maneira mais, digamos assim, mais frequente, que é quando eu tenho dois corpos, né, que se unem, entram em contato, e aí quando esses dois corpos entram em contato, o corpo que ele tem uma maior temperatura, né, vai ceder calor ao corpo que tem uma menor temperatura. Ou seja, o corpo mais quente vai cedendo calor ao corpo mais frio. Tudo bem?
outra maneira é a convenção. A convenção é a transmissão de calor através da movimentação de massas de fluidos, líquidos ou gases. Ai, professora, eu não entendi esse negócio de massas e fluidos. É o seguinte, pensem na geladeira de vocês, né? Então, aqui nessa parte de cima é a parte do congelador, né? Agora tem até umas que é embaixo, né? Tá, mas vamos nas antigas aqui, que o congelador fica na parte superior. Então, o ar ele vai esfriando, né? Quando o ar ele fica frio, ele desce, tá, pessoal? Ele fica mais denso e ele desce. Quando ele desce, ele vai entrando em contato com os alimentos que estão aqui e aí ele vai esfriando os alimentos, tudo bem? Isso acontece também com o ar-condicionado, tá bom? É esse calor transmitido por convenção. E o último é a irradiação. A irradiação é o calor de transferência no vácuo, é o calor do Sol, das estrelas, né? Que percorre milhões de quilômetros no vácuo espacial até chegar aqui na Terra. Falando de energia, queridos, nós não podemos deixar de falar que é importante a questão do aproveitamento de energia, né? O aproveitamento da energia do Sol, da energia dos ventos, da energia de moléculas orgânicas, que é justamente para que a gente evite o uso das energias que não são renováveis, como por exemplo a do petróleo, que além de tudo traz alguns malefícios para o nosso meio ambiente. E aí dentro desse aspecto nós temos o biodiesel. O biodiesel ele já é bastante produzido no Brasil e ele é justamente vindo de moléculas orgânicas, de plantas, tá bom? O biodiesel ele é um biocombustível. É um biocombustível derivado de biomassa renovável. O que é essa biomassa? É palma, dendê, mamona, várias espécies de vegetais que passam por um processo, tá? De formar esse biodiesel, tá bom? E esse biodiesel ele pode ser utilizado em biocombustível, substituindo justamente o petróleo. As vantagens do biodiesel: a energia renovável, ele é biodegradável, é constituído de carbono neutro. O Brasil possui muitas reservas para a formação de biodiesel, porque a gente tem muita plantação das matérias-primas do biodiesel. Contribui com a geração de empregos no setor primário, ou seja, justamente nesse setor de colheita, né? Que é um setor bastante importante no Brasil, que é o do trabalhador do campo. Reduz também a questão do inchaço das grandes cidades, né? E representa uma economia no refino do petróleo, né? A gente sabe que o petróleo é uma das nossas maiores fontes de energia, mas que ele não é renovável, que ele se acaba, né? E aí economiza o petróleo, tá bom? Aí tem, é claro, que as suas desvantagens, né? Os aspectos um pouco preocupantes, né? A gente pode dizer assim. Sendo que a maior preocupação é em relação à glicerina, que é uma dos produtos obtidos em grandes volumes na elaboração desse biocombustível. E aí tem a questão do preço, né? Pode ter alta ou baixa de preço. E também tem a questão da oferta, né? De não ter muito esse produto para o cultivo do biodiesel. Aí nós vamos entrar também na energia nossa de cada dia. Então, como eu falei para vocês, a energia, ela mantém tudo funcionando. Se é um eletrodoméstico, ele precisa de energia elétrica. Se é nosso corpo, nós precisamos de energia também. No caso, esse tipo de energia vai ser através dos nossos alimentos, tá bom? Então, a nossa energia de cada dia, né? A energia que nos mantém vivos, seres vivos, no caso, nós, seres humanos, animais, é a energia vinda da alimentação. E para a gente, a principal alimentação que produz essa energia, né, que é a alimentação energética, é a alimentação advinda dos açúcares, dos carboidratos, tá bom? No caso, o maior, né, produtor desse açúcar é justamente a glicose, que é o C6, H12O6, que está dentro de vários alimentos, como por exemplo aqui, ó, pães, doces, e aqui, ó, banana e outros tipos, né, de cereais.
A gente tem que ter bastante cuidado, né, meus queridos? Porque em relação a isso, apesar da gente precisar de açúcar para a energia do nosso corpo, a gente tem que ter um cuidado nessa questão do açúcar, porque muitos alimentos têm açúcar e alguns alimentos têm um teor muito elevado de açúcar, como por exemplo os refrigerantes, os biscoitos recheados, e aí às vezes existe um desequilíbrio em relação a isso e a gente acaba criando gordura em excesso. Outro aspecto aqui desta nossa primeira aula, nós vamos entrar agora em medição de calor. Então, esse calor, meus amores, ele é uma unidade de energia. Quando eu falo em unidade de energia, é como se fosse uma grandeza, então eu posso medir o calor. Foi estudado aí pelos cientistas uma fórmula para medir o calor. Mas antes da gente ver essa fórmula de medição de calor, a gente vai saber quais são as grandezas, as unidades da energia de calor. Uma delas é a caloria, que é a quantidade de energia necessária para aumentar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. E o joule, que é a quantidade necessária para deslocar uma massa de 1 quilo, fazendo o percurso de 1 metro por segundo. Então, toda vez que a gente vai tratar de medir o calor, o resultado sempre vai ser ou em caloria, ou em quilocaloria, ou em joule. Por isso, aqui eu tenho uma relação. 1 caloria é igual a 4,18 joules, 1 quilocaloria é igual a 1.000 calorias e 1 quilojoule é igual a 1.000 joules. É muito importante vocês anotarem essa fórmula aqui, pessoal, porque se a gente chegar lá em questão de medição de calor, às vezes vai ser necessário a gente fazer a conversão dessas unidades aqui de energia, tá bom? Então, é preciso ter essa relação. Primeiro, a medição do calor, ela vai ser feita através de um instrumento laboratorial, que é chamado de calorímetro, tá bom? Aqui está a imagem do calorímetro. Como é que acontece essa medição? O calorímetro, ele vai ter geralmente um líquido, que geralmente é a água, tá bom? Ele vai ter um agitador e vai ter um termômetro. Quando você vai medir o calor, né, de uma outra substância, você coloca essa substância num outro compartimento, tá? Dentro desse compartimento existe uma resistência, tá bom? Essa resistência vai permitir que aconteça uma queima aqui dessa substância, e aí esse compartilhamento aqui de calor entre essas duas substâncias, ela vai ser medida pelo termômetro, tudo bem? Por enquanto, essa parte do calorímetro é só a nível de informação, tá bom, meus amores? Vocês não vão precisar saber o funcionamento dele. É só para vocês entenderem como é que o calor é medido. E através desse calorímetro, foi estipulado, então, uma relação, né? Uma fórmula para a medição do calor. Essa fórmula é essa aqui que vocês precisam anotar, porque vai ter exercícios com essa fórmula no capítulo de vocês, tá? Então, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Quem é o Q? É a quantidade de calor, que é em joules ou em calorias, que é as unidades que eu já mostrei para vocês. Quem é o M, a gente já está cansado de conhecer. É a massa das substâncias, de que está cedendo calor. Queridos, a substância que está cedendo calor em gramas, tá? Lembrem aí dessa parte. O C é o calor da substância que recebe ou cede o calor, tá bom? E o ΔT é a variação de temperatura sofrida pela substância que recebe ou cede o calor. Meus amores, o ΔT, ele pode ser medido na temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos lá, então, para alguns exercícios sobre as relações que nós vimos agora, para vocês entenderem. Os dois primeiros desse slide se referem às conversões. Então, aqui, ó, converta 500 cal em joules. Aí, vocês lembram lá que eu coloquei para vocês essa relação, que 1 caloria é igual a 4,184 joules. Então, você quer saber de 500 calorias quantos joules está. Observem que a gente tem aqui uma regra de 3 montada. Então, 1 vezes x, 500 vezes 4,184 dá 2.092 joules. Ou, se a questão tivesse lhe pedido em quilojoules, 2,092 quilojoules, tá bom? Outra conversão aqui, ó.
converter 1.500 joules em caloria. Então, observa que aqui é o retorno disso, né? Qual é a relação? Continua a mesma. Uma caloria equivale a 4,184 joules. Só que agora eu tenho o valor de 1.500 joules e eu quero transformar para caloria. Então, a caloria vai ficar aqui embaixo do... O X vai ficar aqui embaixo da caloria. X vezes 4,184 dá 4,184x, igual a 1 vezes 1.500. X vai ser igual a 1.500 dividido para 4,184x, que vai dar o valor que eu esqueci de colocar aqui no slide, mas vocês podem acompanhar na página 20 do livro, de 358,5 calorias. Depois que a gente entende como é que faz a conversão, a gente pode resolver problemas, né, com aquela equação, já de medição do próprio calor, que é Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, olha só, a questão. Sabendo-se que a queima de 1,6 gramas de metano liberou 20 kcal de calor, que foram aproveitados no aquecimento de 10 a 3 gramas de água, inicialmente a 10 graus Celsius. Qual a temperatura final da água? Observem que ele não quer calor, ele quer temperatura. Quem é a nossa temperatura, gente? É o ΔT. Então, esse ΔT aqui é que a gente vai descobrir na nossa fórmula. Mas primeiro a gente tem que ver quem são os dados que a questão nos dá. A questão ela nos dá o valor de 1,6 gramas de metano a 20 kcal de calor. Então, o calor ele é justamente a letra Q. Q é igual a 20 kcal. 20 kcal a gente vai ter que transformar em calorias, tá bom? Então, olha só, 20 vezes 1.000 cal, né, vai ser o valor total das calorias. Se você já quiser resolver aqui, tudo bem, tá bom? Se você não quiser, isso aqui vai dar 20.000. Se você não quiser, você deixa dessa maneira aqui para você resolver por regra de 3, como está no livro. A massa é 10 a 3 gramas de água e o calor é, inicialmente aí, ó, 10 graus Celsius. Ou tá aqui, ó, calor específico da água, 1 cal por grama. Então, tá aqui. Então, só é substituir, ó. Q vai ser 10 vezes 10 a 3, 20 vezes 10 a 3, ou 20.000, igual a 10 a 3 vezes 1 vezes ΔT, que é quem a gente quer saber. Aí, isso tudo vai dar 20 graus Celsius. Esse exemplo também consta lá no livro de vocês. Depois vocês tentam fazer sozinhos, tá? Tentam reproduzir, porque algumas das atividades de vocês vão ter isso. E aqui ele dá só uma observação para você, ó, que a questão diz que qual é a temperatura final. Então, a temperatura ela já tinha iniciado em 10 graus Celsius, tá bom? E aumentou 20 graus. Então, significa que o final, né, é 30 graus. Só para a gente se atentar, né? Para a gente não achar que o 20 já é o valor. Então, na próxima aula, nós vamos continuar agora com os fenômenos estudados pela termoquímica e como é que é a entalpia, tá bom? A entalpia que vocês vão conhecer. Até a próxima aula.